Olá, está aqui na região do Cariri o técnico Lamar Lima, recentemente deixou o time do Nacional de Patos, onde é ídolo como jogador e treinador. Lamar, você acaba saindo do Nacional depois de 2 jogos. O que aconteceu, Lamar? Porque foi todo mundo pego de surpresa e pelo que a gente viu nas redes sociais, o próprio torcedor do Nacional, a grande maioria, esmagadora maioria, não queria sua saída lá do time de Patos. E aí, Tony, um abraço. Muito feliz em participar do replay. Coisas do futebol, né? Que não tem nem explicação. A gente aceita, tem um carinho muito grande da torcida, dos próprios dirigentes, né? Todo mundo julga que foi muito precipitado. Segunda rodada apenas. Mas vida que segue. Futebol é assim. O erro já começa lá no começo ainda, na formação do elenco, no corpo de diretoria. Mas enfim, o resultado, não posso nem dizer que o resultado não veio, que veio, né? 6 pontos disputados, nós ganhamos 3. Ganhamos a primeira em casa do 13, que hoje é líder do campeonato, e perdemos uma fora de casa, ou seja, estava dentro da programação. Agora o Nacional fará 2 partidas em casa, já ia estar com 55 dias de trabalho, agora que o elenco ia começar a se entrosar mais, a render. Enfim, mas o futebol tem dessas coisas, né? Você, inclusive, estava treinando o time, né? A informação que a gente teve foi que você treinou o time. Depois do treinamento é que acabou sendo comunicada essa decisão da diretoria. É verdade, pego de surpresa de verdade. E você vê, já nessa rodada desse final de semana, o treinador do Botafogo caiu na 3ª rodada também. Flávio já havia caído do Campinense na 2ª rodada. Umas coisas no futebol que às vezes o diretor acha que o time vai estar jogando maravilhas com 30, 40 dias de trabalho. Isso não existe, né? Nem com os jogadores de alto nível, né? Imagina com os jogadores que a gente tem. Mas enfim, o futebol é assim. Não muda, né? Isso há anos, há tempos que é dessa forma. É errado, mas é dessa forma. Não se dá tempo de trabalho ao treinador, né? Hoje é muito mais fácil você demitir o treinador do que demitir 10 jogadores. Mas enfim, o futebol é dessa forma, vida que segue. Deixo muitos amigos em Patos, né? Tenho contato com torcedores, tenho contato com os diretores, o presidente é meu amigo, né? Mas vamos para frente. As coisas já estão aparecendo, a gente já está analisando algumas propostas. E daqui a alguns dias aí a gente anuncia para onde a gente vai. Você estava acompanhando o Campeonato Cearense? Porque o Guarani tem essa coisa aqui, né? Caiu alguém, lembra do Lamar. Você chegou a ser convidado, está acompanhando esse início do Leão do Mercado no estadual? Estou acompanhando o estadual em si, o Guarani também, assim como todos os times. A gente tem que estar assistindo e vendo todos os jogos, não só o estadual daqui do Ceará, mas outros. Não houve uma proposta oficial do Guarani, ninguém me ligou oficialmente para poder fechar, mas, claro, tiveram contato sim, né? Até mesmo pelo carinho que os torcedores têm por mim, os diretores que me conhecem também, reconhecem o trabalho que eu fiz lá no Guarani. Seria normal até esse tipo de contato. Uma sondagem. Uma sondagem seria normal e tudo, mas não é o momento, né? Eu sinto muito pela a situação do Guarani, sinto demais. Infelizmente, na hora que era para o Guarani dar uma guinada no sentido de permanecer mais tempo no campeonato estadual da 1ª divisão ou buscar um campeonato nacional, uma Série D, e acontece essas coisas, né? Estrutura do Guarani que tem que melhorar muito, o apoio, enfim, não é o momento para mim voltar para o Guarani agora. Queria muito ajudar, mas a gente tem algumas outras coisas em vista e a gente torce muito para que o Guarani consiga sair dessa situação. Essas propostas é aqui no Nordeste, é no estado do Ceará, já pode dizer mais ou menos assim por onde é que fica? A proposta oficial ainda não, mas tem contatos aqui sim, no Ceará. Houve um contato do futebol baiano também, da 1ª divisão. Tem algumas coisas aí também, algumas buscas no Sudeste, né, do pessoal que a gente tem conhecido aí no mundo do futebol. Eu sei que, graças a Deus, o mercado está muito bom. É questão de tempo e da gente analisar qual o melhor projeto agora, para que a gente possa fazer a escolha mais certa. Como é que você viu, não sei se você ficou sabendo, antes do jogo Iguatu e Guarani, uma casa de aposta acabou divulgando a possibilidade, uma suspeita, né, de envolvimento e manipulação de resultado no jogo do Guarani contra o Iguatu. E você acabou estando no meio de uma situação semelhante ano passado, quando era técnico do Crato,
acabou também gerando suspeitas, enfim, o próprio Crato foi excluído do Campeonato Cearense, suspenso 4 jogos, você acabou saindo antes daquela confusão toda, mas ficou um clima... Como é que você vê essa situação hoje? E, assim, segundo ano consecutivo, uma suspeita rolando novamente no futebol cearense, seu Lamar. É muito complicado, Tony. É muito difícil, muito complicado tratar de uma situação dessa. Eu acho que tem que ser punido o mais rápido possível quem faz esse tipo de trabalho, né? Quem faz esse jogo sujo tem que ser punido para que os outros profissionais direitos eles não sejam julgados por dúvidas de uma ou outra situação. Acompanhei sim pelas redes sociais a situação do Guarani. Ninguém sabe se é verdade, né? Não tem como provar, mas o bom é que seja investigado e que as punições venham severas para que esse tipo de coisa não aconteça. Quando aconteceu esse suposto informação do Crato, né, apenas uma suposta informação que haveria isso no ano passado, a gente fica meio que bagunçado do emocional. Eu achei melhor, mesmo que fosse suspeita, em deixar o clube, né, eu e minha comissão técnica, para que a gente não fique sendo julgado ou olhado por uma coisa que você não fez ou não participa. Se é que aconteceu agora com o Guarani, se é que aconteceu lá com o Crato também. Mas se isso sendo provado, eu acho que tem que ser punido, né, com as formas da lei, para que isso não venha mais acontecer, porque não é só essa suspeita aqui no Ceará, aconteceu agora na Copinha também, questão lá de um garoto lá que denunciou, mas que essas coisas sejam mais investigadas e os culpados eles sejam punidos. Hoje tem que ter cuidado a mais até na hora de contratar, né? Você não basta só saber se o cara joga bola, tem que ter uma série de situações para poder indicar alguém para um clube agora, Lamar. Hoje, quando a gente faz a sondagem para a formação do grupo, a gente olha a parte técnica e já vai investigar, no sentido de investigar, já vai procurar saber onde foi que o jogador passou, como é que foi esse jogador em determinado clube, para que justamente a gente tire essa dúvida. Infelizmente é assim hoje, a gente até na conversa com os próprios jogadores, a gente tem que tocar nesse assunto, né? Infelizmente tem que tocar nesse assunto, mas tem que se investigar de fato, para que a gente não seja pego de surpresa, porque ninguém conhece a fundo ninguém e tem sempre um risco, infelizmente vai ter esse risco, até porque está muito na cara esse tipo de situação e, como eu falei antes, que sejam investigados e punidos quem for culpado. Se em algum momento já recebeu alguma proposta, tem alguém que ligando para tentar beneficiar A ou B? Não, comigo, graças a Deus, ainda não aconteceu e tenho certeza que se acontecer a gente toma as medidas cabíveis, se tiver provas, né? Para que essas coisas venham a sair do futebol, literalmente, porque está muito feio, tá um negócio muito chato, né? Porque o futebol é arte, o futebol é jogo, o futebol não tem que estar participando desse tipo de coisa. A gente entende determinadas situações de jogadores que estão com dificuldade em casa, eu acho que as pessoas se aproximam desse pessoal, o time está atrasado, existem esses aliciadores que chegam nesses jogadores e pegam eles nessa dificuldade em casa, dificuldade financeira, mas enfim, quem deve tem que ser punido na forma da lei. Lamar, obrigado pela atenção aqui com o Replay, desejar um ano novo abençoado para você, de muitos projetos, isso só se viu ano passado, né? Faz tempo que a gente tinha se visto. Deixa uma mensagem pessoal que acompanha o seu trabalho, que é fã, torcida que sempre costumou chamar você de príncipe, né? Virou príncipe rubro-negro no Guarani, mas ídolo também em outras equipes. Você pode deixar uma mensagem para o pessoal e logo, logo tem coisa nova por aí, hein? É verdade, Tony. Feliz ano novo para todos, né? Comecinho ainda, primeiro mês do ano. A gente deseja a todos aí que tenham um ano maravilhoso, na paz, que seja abençoado por Deus, né? Torcendo para que o Guarani saia dessa situação. Um abraço para o torcedor leonino. O Guarani que é grande, um abraço a todos. Daqui a pouco a gente tem novidade aí de onde a gente vai agora. Traz pra gente que a gente dá de primeira mão, viu? Se der certo. Bom, Lamar aqui com a gente no canal Replay com o Tony Souza, né? Trazendo aqui um pouquinho sobre esse início de ano 2023 com o Tec Lamar, que está no mercado. Logo, logo pode ter novidades. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aqui no Replay.